Você acha que as religiões, que o espiritismo, tem alguma coisa a ver com a vida que a gente leva hoje? Você às vezes se pergunta ou acha que Deus está lá e a gente está aqui e as coisas não se falam? Você às vezes fica se perguntando como a ideia de Deus pode nos ajudar a encontrar respostas tratadas pela Bíblia, pelos Evangelhos, pelo Livro dos Espíritos e que aparentemente não tem nada a ver com o que a gente vive hoje. Vou dar alguns exemplos. Escolha da profissão. Como saber qual é a nossa vocação? Como saber se a gente vai ser médico ou músico? Você é cristão, você é espírita. E na hora da balada? E nas redes sociais? Em relação à violência? Em relação ao consumismo? Em relação à sexualidade? Em relação ao bullying? Em relação ao aborto, que é o nosso tema de hoje? Em relação ao prazer e à felicidade? O espiritismo tem sim a ver com tudo isso e tem respostas também para essas questões. E é isso que a gente vai ver no programa Espiritismo hoje. Vem com a gente! O nosso programa de hoje é na Fundação Marieta Gaio, que nos recebeu aqui, a mocidade da Fundação Marieta Gaio nos recebeu aqui, e o nosso entrevistado é Jorge Câmara. Ele é advogado, professor de Direito Penal, doutor em Filosofia e palestrante espírita. Ele trabalha no Grupo Espírita André Luiz e vai falar conosco sobre um tema de extrema complexidade, que é o aborto. Quem vai entrevistá-lo são esses três jovens aqui, o Luan, a Ana Beatriz e o Luiz Henrique. Jorge, é um prazer ter você aqui com a gente, bem-vindo. Vocês também, obrigada por ter recebido aqui o nosso programa com tanta generosidade. Jorge, a gente tem um tema espinhoso aqui pela frente e eu vou citar duas questões para começar. Eu vou citar duas questões do Livro dos Espíritas para a gente começar a nossa conversa. A primeira delas é a questão 880. E a pergunta é: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta dos espíritos é a seguinte: o de viver. A questão 344 é a seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta é: a união começa na concepção. Jorge, qual é a visão espírita sobre o aborto? Bom, como foi dito, o nascimento começa na concepção. Mas, na verdade, antes disso, quando há um planejamento espiritual para aquele nascimento. Então, para nós, você chancelar uma interrupção disso só quando existe efetivamente uma motivação associada à própria mãe. Quer dizer, se a mãe sofre de alguma doença em que aquela gestação possa implicar na morte dela, aí essa interrupção é possível, porque o próprio Livro dos Espíritos nos esclarece que nós podemos dispor até da vida do outro para preservar a nossa. Então, é possível sim isso, porém, só nessa condição. Por quê? Porque a vida não nos pertence. A vida é dada por Deus. Qual é o maior crime que o homem pode cometer? Segundo o Livro dos Espíritos, é o suicídio. Nós tirarmos aquele dom que Deus nos deu. Então, na nossa concepção, a partir do momento em que há a ligação do espírito com a mãe, a partir da formação desse ovo, nós temos ali uma vida. Não é uma vida em potencial, como as ciências materialistas tentam colocar. Já é uma vida, inclusive, na psicanálise hoje em dia, quando se usa do processo de regressão de memórias, várias terapias de regressão de memória atingem a vida uterina. E nesse atingir a vida uterina, encontram a relação se desenvolvendo desde o início, desde esses primeiros momentos. Então, nós não podemos entender essa interrupção decorrente de uma vontade como algo que não seja um atentado contra a lei divina, a lei
da vida, né? Ou seja, o que você está dizendo é que o espírito grava, a partir do momento que ele foi concebido e que está sendo gerado, desde o primeiro momento, ele tem consciência, ele grava tudo o que está acontecendo, ele registra nos seus arquivos tudo o que está acontecendo. Sim, ele tem consciência, embora ele não esteja ainda totalmente ali, ele está ligado já àquele ovo, isso não há dúvida, ele está ligado. E tanto tem consciência que o André Luiz nos relata situações onde, após a mãe provocar um aborto, o espírito age sobre ela para provocar a morte dela, através de uma hemorragia e tudo. Então, muito do que nós estamos colocando é exatamente a necessidade de compreender essa ascendência espiritual nesse processo todo. Não só o espiritismo. A ciência hoje em dia já demonstra essa autonomia do ser em processo de desenvolvimento em relação à mãe. A pesquisadora Susan Fisher, num artigo publicado na revista Scientific American Brasil, número 178, o nome do artigo é muito eloquente, porque o artigo se intitula O Primeiro Órgão do Bebê, a Placenta. Vai mostrar que no momento em que esse ovo se desloca, se coloca na parede uterina, ele começa uma série de interações químicas, onde o ovo, começa a produzir a sua própria placenta. Não é a mãe que gera isso. Então, nós precisamos fazer ter essa compreensão de que ali há uma vida distinta daquela que a está tutelando, que a está guardando ou protegendo. Acho que o Luan tem uma questão sobre isso, né, Luan? É que eu gostaria de saber se quando o feto tiver um problema, tiver tipo uma doença, pode ser o caso de aborto, o aborto é permitido? Pois é mais ou menos o que eu insinuei antes. O artigo 128 do Código Penal ainda prevê duas hipóteses, né, em que esse aborto seria possível. Uma, no caso da gravidez que gere risco para a mãe, que é aborto terapêutico, e outra no caso do aborto sentimental, quando foi resultado de estupro. Infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo, numa decisão parcial, em que só 3 ministros votaram, e foram 2 votos contra 1, entendeu que era cabível isso no caso da anencefalia também. Então, hoje em dia, nós teríamos uma posição parcial do Supremo que preveria uma hipótese de um aborto eugênico, que é essa da anencefalia. Mas a maioria dos países onde o aborto foi adotado, nós constatamos que ele tem se desdobrado em práticas eugênicas. A Holanda... Práticas eugênicas, você pode explicar um pouquinho? Sim. Prática eugênica é quando você usa o aborto para impedir o desenvolvimento ou nascimento de indivíduos que tragam qualquer tipo de problema de saúde. Microcefalia, por exemplo. Problemas mais graves, como anencefalia, microcefalia, mas muito mais do que isso. Na Holanda, a própria síndrome de Down tem sido reduzida em grande quantidade por esse incentivo a que as mães retirem esses filhos que têm um problema de síndrome de Down. Isso tem gerado, para nós espíritas, que entendemos que nada acontece por acaso no reino de Deus, tudo é de uma precisão milimétrica, de acordo com leis como a lei da ação e da reação e tudo mais, nós entendemos que esse tipo de atitude de eugenia, de tentar limitar os nascimentos que tragam problemas, ela é uma interferência do homem nos seus próprios processos. E aí nós poderíamos, na visão espírita, até dizer o seguinte: isso é prejudicial àquela pessoa que está fazendo isso. Não só porque ela vai responder por tudo que ela fez numa outra encarnação, como ela vai estar negando essa outra encarnação para si própria. Porque se ela pratica um aborto, ela contrai um débito, esse débito muito provavelmente será resgatado numa outra vida com algum tipo de deformidade ou deficiência, que ela, chancelando esse processo, negou a ela mesma nessa encarnação. Temos aí um exemplo muito bom, se me permite, do Divaldo Pereira Franco, numa palestra já bem antiga dele, chamada Eufrase, uma lição de amor. A força do amor, desculpem.
em que ele conheceu uma médica que tinha sido abortista, tinha praticado muitos abortos, tinha se arrependido, mudado a trajetória dela e desencarna. Depois ela reencarna, ele conhece ela de novo como criancinha e ela sofre uma meningite e fica, em razão da meningite, paralítica, e explica para os pais dela que aquilo ali era resultado da anterior existência dela. Olha como as coisas são complexas ligadas a esse assunto, né? Para toda consequência teve uma causa, né? Com então certeza. existe os nossos atos, eles geram uma consequência. No livro Ação e Reação, o Druso, que é o mentor espiritual que coordena o trabalho ali, ele tem uma frase que eu acho muito eloquente nesse caso. Ele diz o seguinte: Deus criou o livre-arbítrio. Nós estamos falando aqui de livre-arbítrio. O homem criou a fatalidade. Ou seja, você pode fazer. Vai fazer. Mas não ache que não vai ter consequência. Porque vai ter consequência. Eu estava conversando com a Ana Beatriz e a gente estava falando sobre as pessoas que não têm essa noção, né, Ana? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Perguntar para o Jorge? Sim. Hoje em dia, muitas jovens, elas engravidam cedo e mesmo assim elas recebem muitas reprovações, tanto da família, com comentários de aborto. Como uma jovem que ainda não entende muito do aborto, com tantos comentários que possam surgir para ela realizar o aborto, como ela pode prosseguir com a gravidez na adolescência, mesmo com tanta pressão, com tantos comentários ofensivos? É muito difícil. Ninguém vai negar que é uma situação de prova extremamente difícil, sobretudo para aqueles que não são espíritas ou que não têm uma noção da lei de causa e de efeito. Mas nós podemos pensar que isso é resultado também de uma deformação da sociedade contemporânea que tem reduzido a maternidade a um óbice, a um problema, a uma dificuldade. Nós colocamos a realização profissional em primeiro lugar. E aí, quando nós pensamos que a maternidade, a mulher compartilha de um dom divino, que é o dom da criação, ela ali está sendo diretamente o instrumento do Criador. Nenhum homem tem essa possibilidade. Em segundo, que aquela criança, cada uma delas é um potencial. O que a gente poderia imaginar de uma criança? É muito comum ouvir isso, né? Uma criança filha de uma favelada, de uma pessoa que mora na rua, ou de alguma coisa assim. Procure saber, por exemplo, sobre a família de Beethoven. Quem foi a mãe dele, o pai dele, os irmãos que ele teve. Pessoas desequilibradas, pessoas em problemas terríveis de alcoolismo, de criminalidade. Entretanto, ele, a irmã dele também, mas sobretudo ele, trouxe tanto bem à humanidade que eu não tenho dúvida em dizer que teria sido um grande malefício para todos nós se ele tivesse sido abortado. Ainda há mais um aspecto, que é dentro da própria filosofia materialista do existencialismo. Quando o Sartre pregou o existencialismo, ele pregou o existencialismo, mas ele combateu a ideia do nada. No livro O Ser e o Nada, ele diz que o nada não é uma oposição ao ser, o nada é o nada, o ser é algo. O feto que está se desenvolvendo não é nem aquele pensamento aristotélico. Aristóteles é um filósofo que antigamente, né, discípulo de Platão, que era discípulo de Sócrates, ele criou a categoria de atualidade e potência. Foi uma categoria que ele pensou. Uma semente é uma potência, é uma árvore em potência. Não é nem o certo a gente usar isso pro feto, porque o feto não é nem um ser humano em potência, ele já é uma atualidade. Ele já interage, ele já sente, ele já percebe. É só uma questão de tempo para ele adquirir plenitude. Então, dentro desse processo, juntando a verdade científica com esse raciocínio, nós poderíamos dizer que ali é uma questão de plenificação daquele ser que já está lá dentro. Como é que nós fazemos isso? Santificando, dignificando a maternidade. Ao invés de dignificar a conquista profissional, ao invés de dignificar as realizações do mundo, voltar a olhar para a maternidade como uma
parte fundamental da construção de qualquer sociedade, como Maria, nossa mãe, que sem ela, nosso Salvador não estaria. Eu acho também, Jorge, só para complementar, uma das coisas que você falou, o feto, aquele serzinho, ele não é uma continuação da mãe, né? Como você citou esse caso do artigo, ele é um outro ser. Então, o direito da mulher sobre um outro ser é uma questão, independente da visão espírita, é uma questão que tem que ser debatida, porque não é uma continuidade da mulher, não pertence à mulher. É um outro ser, como você falou, no caso da própria placenta, é um outro ser que está se criando aqui. Então, são dois seres, né? E como na nossa visão, dois espíritos, né? Exatamente. São dois seres numa relação, né, intrínseca ali, né? Agora, um dependendo fundamentalmente do outro, um precisando fundamentalmente do outro para sobreviver, no caso, o feto, numa dependência. E a gente vê muito esses relatos dos espíritos, né? Quando eles dizem que eles ali realizaram uma doação, quer dizer, eles se entregam à tutela daquela que os recebe. E dentro dessa ideia há um comprometimento muito grande daquela que recebe em garantir aquilo, em garantir que aquela gestação chegue até o final e em boas condições. Nós vemos até, ainda na linha da filosofia existencialista, um filósofo, Camus, escreveu um livro maravilhoso chamado O Mito de Sísifo. Nesse livro ele faz uma analogia com a nossa vida e o sofrimento, em que ele vai mostrar um mito, né, daquele rei que enganou a morte durante a vida, e quando ele finalmente morre, vai lá para o Hades, né, ele é obrigado a rolar uma pedra enorme até o alto da montanha.Essa pedra se desequilibra, desce, ele tem que rolar de novo até o alto da montanha. Ou seja, a eternidade, ele está fadado a fazer aquilo o resto da vida. Sofrer. E ele procura, nesse ponto, mostrar o seguinte, que ele teria que encontrar ali a sua razão de existir, a sua razão de ser. Esse ponto talvez seja o ponto mais importante, porque essa questão da visão da maternidade como um problema para a realização social, para a realização profissional, é porque nós estamos colocando como objetivo da vida essas conquistas. E aquelas pessoas que já vêm com dificuldades, com problemas, e aqueles que não conseguem o sucesso, eles vão ser sempre frustrados, vão ser sempre... Então, um psicanalista, Viktor Frankl, na obra mais de 50 milhões de livros vendidos, Em Busca do Sentido, ele ficou 3 anos preso em campos de concentração, o último foi Auschwitz. Ele descobriu que é essencial para o ser humano ter um sentido da sua existência. E todo o sentido decorre da nossa compreensão do nosso existir. Se eu nego o existir da mãe na sua gestação, isso daí é uma negativa da própria existência. Nego o existir do feto. Não, do feto e dela. Porque é uma relação nesse ponto. O feto é autônomo, o feto tem uma existência própria, e ela tem a oportunidade de, naqueles 9 meses, vivenciar essa relação, dar um sentido à sua existência. Porque depois, quando a criança nasce, ela continua comprometida com esse processo. Nós precisamos revalorizar a maternidade, e os governos devem pensar nisso. Mecanismos de assistência, auxílio, amparo. Nós auxiliamos tantas situações e damos tão pouco para essas que contribuem tanto com a nossa sociedade. Luiz Henrique. Todas as mães, durante o sono e desdobramento, elas são consultadas se aceitam receber um espírito como filho naquele momento da encarnação? Bom, o que a doutrina espírita nos mostra é que nós temos liberdade, nós temos o livre-arbítrio. Mas qual é a nossa liberdade? A nossa liberdade está condicionada à nossa capacidade. Por isso que o Espiritismo fala de 2 asas. A asa do intelecto e a asa do amor, né? Ou da moralidade, que seria o amor. Então, a nossa liberdade, ela evolui conforme nós nos desenvolvemos. Então, na medida em que eu ainda me mantenho num nível muito primitivo,
num nível muito baixo de compreensão, porque eu não me predispus a evoluir através da caridade, através do amor e através do estudo, eu vou ter uma liberdade mais restrita. E aí, aqueles que gostam de mim, aqueles espíritos que tutelam, eles vão ter uma certa ascendência. Isso acontece, por exemplo, na encarnação. O espírito, muitas vezes, não quer reencarnar. Ele está avesso àquilo. E ele é levado à reencarnação compulsória. Por quê? Porque aqueles que nos amam, que estão em níveis superiores de vida, vem ali uma necessidade daquele espírito. A mãe passa por um processo similar. Então, uma coisa eu posso dizer, nenhum processo de encarnação acontece sem que haja o consentimento da mãe ou uma necessidade dela, determinada por aqueles espíritos superiores que a acompanham, que a protegem, que a orientam, às vezes até contra a vontade dela. Nessa questão é importante então a gente ressaltar que não acontece se não for de acordo com as leis perfeitas de Deus para resultar num proveito para aquela encarnação, tanto do feto que está nascendo, quanto da mãe que está recebendo. Isso aí é algo que nós não temos a menor dúvida e que a ciência a cada dia comprova. Se nós temos a certeza, e essa certeza eu diria que ela é matemática, de que Deus é nosso Pai e existe e coordena o universo de acordo com leis perfeitas. Tem um livro evangélico, de um professor americano batista, aliás, Deus Não Está Morto, virou até um documentáriozinho. Nesse livro ele faz uma analogia que eu acho fantástica. Ele fala assim, que os materialistas, aqueles que não acreditam em Deus e tudo mais, que acham que as coisas podem se dar por acaso, eles deveriam aceitar a seguinte hipótese: um edifício de 9 andares, que você pegue todo o material para construir esse edifício, tijolo, cimento, canos, fiação elétrica e tudo, e jogasse tudo para o alto, alguns quilômetros de altura, e você acreditasse que esse prédio ia cair exatamente com cada coisa no seu lugar, inclusive os canos dentro das paredes, com os fios e com tudo passando, e esse prédio começaria a funcionar. Essa analogia é para mostrar que esse é o acaso daqueles que não acreditam que existem essas leis soberanas regendo. Então, a mãe que já adquiriu condições, ela pode decidir sobre receber ou não receber. Agora, aquela outra que na sua trajetória evolutiva se mantém numa condição muito precária ainda, muito material, muito ligada à realidade material, ela pode sofrer essa intervenção, como é o próprio caso da encarnação, que pode ser compulsória, mas sempre em favor dela, nunca uma imposição que seja contrária a o que seja melhor para ela. O grau de responsabilidade do pai é igual ao grau de responsabilidade da mãe quando acontece um aborto, ou depende do caso? Penalmente falando, o pai só vai ter responsabilidade se ele participar. Aí, vendo a questão do direito penal no mundo, se o pai for de alguma forma incentivar, auxiliar, coparticipar da realização do aborto, ele teria a responsabilidade penal. Mas de acordo com o Código Penal da Vida Futura, que nós vemos na obra do Kardec, tudo tem consequências. Se ele está na condição de pai, ainda que ele não seja casado, ainda que ele está sendo chamado à paternidade, ou seja, está sendo chamado também a colaborar naquela trajetória daquela criança, daquele espírito que está iniciando uma trajetória. Se ele se nega a cumprir isso, se ele se nega a exercer essa função, inevitavelmente ele vai ter uma consequência disso. Agora, como a manutenção da gestação não depende dele, a principal figura nesse processo é a mãe. Então, mesmo que ele não queira, se ele não agir contra ela, a mãe mantém aquela gestação. Por isso, e aí é importante a gente ressaltar, por isso que os espíritos nos dizem que as trajetórias femininas asseguram ascensões mais rápido. Quando um espírito vem como espírito feminino, com a condição de ser mãe, e às vezes escolhendo ter como filhos
aqueles mais difíceis, ele está assegurando para si uma evolução espiritual que não é que um homem não possa ter enquanto espírito encarnado como homem, mas que é muito mais difícil. Então, nada é por acaso. Então, é um ônus maior, ela que vai carregar, vai ter todos os bônus e ônus de ter aquela gestação e ver aquele pezinho aparecendo, como eu vi dos meus filhos e tudo. O coração batendo, quando empurra, né? Na barriguinha e tudo. Isso para a mãe é algo que eu não sei nem dizer, porque eu nessa encarnação não fui mãe. Se eu já senti muita emoção, a minha esposa estava transbordante. Mas ele também não vai ter um bônus, quer dizer, de não acompanhar. Então, uma gestação difícil de uma criança que traz um problema, de uma criança que traz uma deformidade, traz uma coisa assim, e o homem foge da responsabilidade porque tem medo daquilo tudo, ele não vai compartilhar das benesses que essa mãe tem. Tem um caso que aconteceu lá no André Luiz que eu não posso deixar de citar, que eu estava na fila do passe, aguardando para tomar passe, não para dar passe, e uma senhora com seu filho, o filho dela tinha algum problema de paralisia cerebral, alguma coisa assim, era um garoto já grande, e ela carregando ele no colo, e o amor que transcendia dela para ele, e ela dizendo assim, esse é o meu bebê. Eu olhei assim e falei assim, eu não sou capaz disso. Eu não sou capaz desse amor. Só ela, naquele contexto ali, era, porque ela era a mãe. Então, olha do que a gente abre mão nesse processo todo. Mas uma coisa importante que você disse, bonito esse exemplo, Jorge, mas também é o seguinte, a omissão é também uma atitude, e é a omissão do pai, quando o pai diz o seguinte, não apenas que o pai se afaste, mas que o pai diga assim, não, esse é um problema, essa decisão cabe à mãe, não a mim. Essa omissão, ele vai arcar com essa responsabilidade, isso é uma responsabilidade também, é uma atitude que ele está tomando. Ele está se esquivando de tomar uma atitude, mas a omissão em si já é uma atitude. Falando em termos espíritas, com certeza, porque o Livro dos Espíritos nos diz que nós somos responsáveis pelo mal que nós fazemos e pelo bem que nós deixamos de fazer. Então, se ele se omite, deixando por conta dela decidir, e ela acaba decidindo pelo aborto, a omissão dele foi deixar de fazer um bem, que era incentivar aquele nascimento, dar o apoio necessário àquele nascimento, assegurar que ele não faltaria com as suas responsabilidades naquele processo. Jorge, encerramos o nosso programa de hoje. E eu gostaria que você deixasse as suas palavras finais. Bom, eu creio que dentro de tudo que nós falamos e conversamos aqui hoje, existe um ponto que eu gostaria de deixar que fica na própria história do Divaldo, que eu citei no caso da Eufrásia. Marcou muito a Eufrásia na trajetória dela mudar de condição de abortadeira para uma pessoa que passou a apoiar as crianças e tudo, além dela ter tido um câncer. O fato de que quando ela procurou um jovem espírita para que ele a orientasse antes de conhecer o Divaldo, ele teve muita tranquilidade de olhar para ela, perceber a leitura espiritual dela e dizer, mas a senhora é uma abortadeira. Por que fazes isso? Ele não julgou. Nós podemos ser procurados nos centros espíritas por muitas mulheres que cometeram aborto, por mulheres que podem vir a cometer, e entender que a doutrina espírita, ela não é uma doutrina de repúdio. Nós na Terra, nenhum de nós está isento de faltas. Nós todos carregamos um passado delituoso. Quem sabe os males que tenha praticado em outras vidas e que esteja agora na contingência de reparar. Então, embora nós coloquemos claramente as implicações espirituais disso, nós não jogamos nenhum anátema, nós não condenamos a pessoa para além das consequências que ela vai ter. As consequências não somos nós que estabelecemos, são as leis de Deus, mas o nosso papel é amparar e dizer para essa pessoa, se dedica ao bem a partir de agora, faça a caridade, o amor encobre a multidão de pecados e você vai ter chance de diminuir, como foi o caso da própria Eufrásia,
nessa vida qualquer impacto de atos equivocados ou errados que você tenha feito. Então a doutrina espírita é uma doutrina de amor, de recepção e de caridade. Não é reproduzir os velhos dogmas do pecado e da danação eterna, de modo algum. Jorge, obrigada pela tua presença aqui, por essa entrevista tão interessante, oportuna e emotiva até. Queria agradecer também à mocidade da Fundação Maria Tagaio, ao Luan, Ana Beatriz e ao Luiz Henrique, e dizer que na próxima semana a gente vai estar de volta. E se você quiser que a gente vá até a sua casa espírita, se a mocidade tiver interesse em fazer alguma entrevista, é só mandar um e-mail para a gente. E o endereço é hoje@espiritismo.net. E como o Jorge disse, é um tema que pode trazer culpas, né? Mas a doutrina espírita fala que o que importa é o que a gente faz hoje, no nosso dia de hoje. Eu me lembrei da música do Gilberto Gil, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Então acho que o que importa é o que a gente vai fazer com o que a gente já sabe hoje e o que a gente vai fazer daqui para frente. Até a próxima semana.